Bandido é preso depois de assaltar joalheria em shopping de Vila Velha. Ele agiu sozinho, armado, rendeu funcionários e foi flagrado deixando o local tranquilamente, levando as joias. Pai de santo suspeito de estuprar 3 irmãos em Piúma, no sul do estado. Ele praticava os abusos quando a mãe saía para o trabalho. Passagem do Transcol mais cara a partir de amanhã. O valor vai subir 35 centavos. Calor forte, óculos de sol também ajuda a proteger, mas cuidado com as falsificações. Especialistas alertam, o barato pode sair bem caro para a saúde dos olhos. Preso suspeito de matar vendedor em Vila Velha, mas o mistério em torno do motivo do crime ainda continua. Blitz do crime acaba em troca de tiros entre polícia e bandidos em Flechal 2, Cariacica. O suspeito estava parando os carros para vistoria. Decreto que pode facilitar a posse de armas de fogo deve sair na próxima terça-feira. Motorista para apreciar paisagem, não puxa freio de mão e o carro despenca na praia. O TN volta já, é um instante só. Olá, boa tarde. Uma joalheria foi assaltada em um shopping de Vila Velha. O bandido estava sozinho, entrou no local armado, rendeu os funcionários e fugiu levando joias. Ele acabou preso pouco depois em casa. Sexta-feira, horário de movimento em um shopping de Vila Velha. E as câmeras flagraram o momento em que Antônio Marcos de Paula e Silva, de 42 anos, entrou armado em uma joalheria e rendeu as funcionárias. As imagens mostram o criminoso levando todas elas para o cofre. Antônio Marcos começa a jogar cordões, anéis, pulseiras, tudo de ouro e pedras preciosas na mochila dele. Enquanto o assalto acontecia, as pessoas passavam pela frente da loja sem perceber nada. Reparem que esta cliente chega a olhar o mostruário e quando o criminoso passa indo embora, ela se assusta. Um dos seguranças do shopping aparece na porta, mas só acompanha de longe a movimentação. As câmeras das cancelas do estacionamento flagraram o assaltante, deixando o shopping sentido bairro Boa Vista. Logo depois do roubo, os policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra Estabelecimentos Comerciais fizeram uma varredura na região, até que por volta das 9 horas da noite, o criminoso foi encontrado dentro da residência dele, no bairro Boa Vista 2. Assim que os policiais tiveram informação do assalto, começaram a fazer algumas diligências ali no bairro Boa Vista e durante as abordagens, alguns levantamentos, verificaram a participação desse indivíduo. Foram até a residência dele e tiveram sucesso em localizar todo o material furtado e um simulacro que ele utilizou para praticar o crime. Estas imagens mostram a arma usada no crime, uma réplica de arma de fogo. Os policiais também encontraram as joias roubadas e a roupa usada no assalto. Ele estava bastante alterado, inclusive durante o transporte ele danificou a viatura. Além de responder pelo crime de roubo, também vai responder pelo crime de dano ao patrimônio público e será encaminhado ao presídio para participar da audiência de custódia. Ele tem várias passagens por roubo, por tráfico, porte ilegal de arma. Vamos verificar agora se ele tem mandado de prisão em aberto. Vamos fazer várias consultas. Oswaldo Moscon Júnior, dono da joalheria, conta que recebeu a notícia e ficou surpreso. Era 4 horas em ponto, quando um funcionário meu que estava dentro da loja, trancado lá, ele é um relojoeiro, o assaltante passou por ele, não viu e ele dentro, ele nos informou para o shopping também. Foi aquela decepção, né? Você vê as bandejas tudo jogadas no chão, uma pessoa só, assalta, sai a pé e ninguém tem a segurança não tinha informação nenhuma. Eu falei, como é que uma pessoa sai informada, como é que sai do shopping? Né? E a pé. Aí foi isso, foi uma decepção muito grande, porque a gente tem joalheria, a gente foca em outras coisas, né? A vítima esteve na delegacia patrimonial na noite dessa sexta-feira para reconhecer o assaltante. Ainda não se sabe o valor total das joias roubadas, mas a primeira estimativa é de que o valor gire em torno de R$300 mil. Uma sexta-feira, uma hora dessa, parece um presente de Deus, né? E da polícia aí, da competência deles.
Ainda bem que a polícia agiu rápido, né? Realmente é uma cara de pau desse bandido chegar a pé para roubar, render funcionários com uma arma falsa, vai para casa a pé, esconde tudo dentro do colchão. E nós recebemos informação também que ele dizia durante o assalto que tinha muitos filhos para alimentar. Essa não é a melhor forma, né, de se alimentar os filhos, nem de dar o exemplo, né? Olha, o empresário lamentou o crime e disse que a ação dos seguranças, lamentou também a ação dos seguranças do shopping, como a gente viu aí na entrevista. Realmente foi estranha essa abordagem, né? O Shopping Vila Velha informou apenas que as imagens estão disponíveis para investigação da polícia. O suspeito do assalto já foi encaminhado ao presídio. Ainda em Vila Velha, comerciantes da Praia da Costa também estão com medo. Ontem, bandidos invadiram uma clínica e deixaram um prejuízo de quase R$20 mil. A fechadura quebrada é o vestígio da madrugada de prejuízos para essa clínica estética em Vila Velha. Ela foi arrombada por criminosos que, antes de ter acesso à porta de vidro, conseguiram arrancar uma grade de proteção. Eles levaram os 2 computadores da recepção, notebook, os 2 celulares que a gente utiliza para poder trabalhar e a televisão. E uma quantia em dinheiro também. Um prejuízo que pode chegar a R$20 mil. Alguns metros depois, ainda durante a madrugada, aqui na Avenida Champanhar, mais um caso de arrombamento. Dessa vez, o alvo dos criminosos foi este supermercado do bairro. Eram 2 homens. Um deles quebrou essa vitrine para ter acesso ao supermercado, mas foi o outro que entrou. Lá dentro, ele tentou arrombar um caixa, mas como o alarme da loja disparou, saiu levando apenas alguns produtos de limpeza. Uma rotina de arrombamentos, assaltos e furtos à luz do dia e principalmente durante a noite. Esse comerciante acredita que esses crimes aumentam nessa época do ano por conta do fluxo maior de turistas. Essa região central, Praia da Costa, são os bairros, digamos assim, mais nobres do município, que sofrem esse tipo de situação. Porque onde tem um fluxo maior de turistas, principalmente nessa época, né? Aí eles aproveitam o embalo. Assalto, roubos, pressão na rua, encosta a pessoa, quer dinheiro. Isso tudo acontece aí. Ele diz que o medo de quem trabalha na região já é tão grande que as lojas costumam fechar em sincronia. Quando o primeiro comerciante aqui escuta baixar uma porta, é sincronizado. Pode ter até cliente dentro da loja que a gente já automaticamente abaixa também. Porque ninguém é louco ficar aqui mais 5 minutos depois que todo mundo fechar. Isso aqui vira quase que um deserto. E qualquer pessoa passando aí já é suspeita. Crimes que colocam quem sofre com a ação dos bandidos em situação de atenção. Agora a gente vai ter que investir mais em segurança, né? Para a gente conseguir trabalhar com tranquilidade, comprar novamente os itens perdidos aí no roubo. E é isso, e vida que segue. Tá ficando difícil, cada dia pior. Bem, a PM diz que faz patrulhamento nos 2 bairros e que está à disposição da comunidade para conversar sobre ações desenvolvidas na região. Agora, prepare o bolso. A passagem do Transcol vai ficar 35 centavos mais cara e já é a partir de amanhã, hein? Os reajustes passam a valer a partir de domingo. O valor da passagem de ônibus vai de R$ 3,40 para R$ 3,75. 35 centavos a mais, variação de 10,29%. Aos domingos, quando o valor normalmente é reduzido, o preço foi reajustado de R$ 2,95 para R$ 3,25. O sistema Bike GV também sofreu alterações, de R$ 1,70 para R$ 1,85. O passageiro não gostou muito da novidade, não. Acho um absurdo. Aumenta a passagem, salário mínimo, para aumentar um pouquinho a passagem todo de janeiro é aumentado. Para mim é um absurdo. Eu acho que é caro, porque, por exemplo, o meu reajuste tem anos que eu não tenho. Você fazer as contas vai dar quase R$ 8,00 para você ir e voltar. A galera sem emprego, precisando pagar a passagem para poder entregar currículo. A Secretaria de Transportes justificou o aumento dizendo que melhorias estão previstas para a mobilidade urbana na Grande Vitória, com a compra de novos ônibus e a conclusão das obras em alguns terminais. O secretário Fábio Damasceno promete que essas melhorias serão feitas imediatamente. Vão chegar algumas melhorias, aí estamos falando de tecnologia, estamos falando da renovação de frota, já vem, terminal também, estamos tomando algumas medidas no terminal de Itaparica, são algumas medidas assim, mais emergenciais que nós temos que tomar.
O sistema Transcol opera atualmente com 1.400 ônibus na frota. São aproximadamente 12 mil viagens e mais de 500 mil passageiros por dia. A Grande Vitória ocupa a 8ª posição no ranking dos reajustes de tarifas entre as regiões metropolitanas no Brasil. Tem duas formas de receita o sistema. Ou é a tarifa usuário, ou é o subsídio do governo que ele paga. Que é o Transcol Social, paga para o estudante pagar meia ou andar de graça, paga para a pessoa com deficiência andar de graça e complementa parte da passagem do usuário para você não ter uma tarifa tão elevada. Quando você congela ele, como foi feito ao longo de 4 anos, a única receita que tem é o usuário. Quando o usuário cai, você começa a ter menos receita, começa a gerar dívida, porque o custo do sistema, a quantidade de ônibus, a quantidade de quilometragem, de motoristas, cobradores, isso não diminuiu. A gente aprovou 4 protocolos pedindo auditoria das contas das empresas que são consorciadas para a gente saber, né, qual é o lucro delas. Não adianta mais ficar falando que a culpa é da crise, que a culpa é do desemprego. Tem muita coisa nesse país que tem que ser revisto. O valor das passagens de Vitória e Vila Velha será discutido numa reunião na próxima segunda-feira. Agora a gente muda de assunto para fazer um alerta. Cuidado com os óculos de sol falsificados. Especialistas fazem um apelo neste verão. É que o barato pode sair bem caro para a sua saúde. As bancas de camelôs estão cheias deles. Tem para todos os gostos e num precinho tentador. Mas dificilmente alguém tem coragem de assumir que usa óculos de sol falsificados. Ele é de ótica ou é de camelô? De ótica. Tem medo de usar óculos de camelô? Tenho. Aí preferiu comprar de ótica mesmo? Da loja. Loja. Tem medo de comprar óculos assim camelô? Tenho. O oftalmologista explica o que acontece com seus olhos quando as lentes são de baixa qualidade. E a quantidade de problemas que o uso frequente pode causar não é brincadeira. Bom, no olho nós temos uma estrutura chamada pupila, ela que regula a quantidade de luz que entra nos olhos. Essa quantidade, se você usa um óculos de sol de falsificado, vamos dizer assim, ou de um lente de uma procedência duvidosa, essa pupila ela vai dilatar e vai permitir que entrem mais raios dentro dos olhos, agredindo o fundo do olho. Então, quando você está com um óculos adequado, esses óculos eles filtram esses raios e aí consegue essa proteção dos raios ultravioletas. Os raios ultravioletas eles agridem muito o fundo do olho, que são doenças às vezes irreversíveis. E está comprovado também que aumenta muito o índice de catarata, apesar da catarata ter um tratamento reversível, pode se reverter com cirurgia. Mas a maior preocupação seria o fundo do olho, a parte central chamada mácula. É arriscado. Mesmo assim, nas ruas o alerta ainda divide opiniões. Eu não compro óculos, camelô, aliás, nada, quase que nada, né? Depende. Óculos eu tenho quase 4 graus de óculos. E tem medo de comprar óculos assim, camelô? Não, eu não tenho medo, porque é só para usar mesmo de bobeira, né? Então... Para quem pensa em adquirir óculos novos, para curtir o verão, a dica é tirar o escorpião do bolso. Uma ótica de confiança sempre será a melhor opção. Bom, primeiramente escolher óticas confiáveis, né, de uma boa procedência, marcas boas de lentes, né, da onde estão vindo essas lentes. Mas existem aparelhos que podem fazer essa medição. Então você consegue saber o quanto que ela está filtrando desses raios ultravioleta. Mas o principal, como nem todo mundo tem acesso a essas máquinas, inclusive nem todas as óticas têm, é de você confiar na procedência e na idoneidade das óticas. Eles são os queridinhos da praia, até porque passar horas e horas com essa claridade toda nos olhos não é todo mundo que aguenta. E é no verão, quando a coisa esquenta de verdade, que surge aquela velha pergunta: será melhor utilizar óculos de baixa qualidade ou deixar os olhos sem proteção alguma? O especialista é categórico. Se for para usar óculos falsificados, é melhor andar sem, até porque eles não oferecem nada além de riscos à saúde. Entre ficar com os óculos falsificados e sem o óculos, é melhor ficar sem os óculos. Tá aí a dica, né? O oftalmologista disse ainda que os óculos de sol falsificados podem provocar danos irreversíveis nos olhos, porque eles não filtram os raios de sol como deveriam. O mistério da morte de um vendedor em Vila Velha. A polícia prendeu o suspeito do crime, mas a família ainda não entende o motivo do assassinato.
A prisão de Everton Zanetti trouxe um certo alívio para a família de Elias de Paula Júnior, um vendedor de telefonia de 26 anos, assassinado em dezembro. A polícia está fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho, porque foi muito rápido, né? Tem 2 semanas que aconteceu e achei que a polícia deu pelo menos um conforto, entre aspas, para a gente, porque a gente agora vai tendo que se apoiar. No dia 28 de dezembro desse ano passado, mataram Elias no bairro Alvorada, em Vila Velha. Minutos antes do crime, ele pegou o carro da mãe e não voltou mais. A morte do jovem era um mistério até que ontem, dia 11 de janeiro, a polícia prendeu Everton Zanetti, de 25 anos. Nós obtivemos informações, através de disque de denúncia, e conseguimos identificar o suspeito e efetuamos a prisão hoje, no bairro de Ulisses Guimarães. Apesar de agora o caso ter um suspeito, a polícia não revelou todas as informações, já que a investigação ainda não acabou. Uma das perguntas, por enquanto sem resposta, é qual seria a motivação do crime. A gente ainda não tem informação assim, nenhuma, sobre por que foi, o que aconteceu, né? A gente sabe, a polícia entrou em contato, falou que estava investigando e tudo, e aí chegou nesse rapaz, né? Mas sobre a motivação, por que ele fez isso, a gente não sabe. O corpo de Elias foi encontrado à noite na rua de trás de uma escola, no bairro onde morava. Elisama conta que ele estava bastante machucado, como se tivesse levado uma surra. A perícia do corpo concluiu que a vítima morreu por asfixia. Uma dor enorme para a família, que agora fica com a lembrança dessa pessoa querida. Dói muito, dói muito, dói muito, mas só de lembrar o quanto ele era bacana, sabe? A gente fala, poxa, a gente perdeu uma pessoa extraordinária, que queria fazer do mundo melhor. Esse ano ele estava com plano de doar um rim, né, para uma amiga da gente. E eu falo, uma pessoa que queria dar vida para uma pessoa, outra pessoa vem e tira a vida dele. É uma dor, não tem nem como falar, não. É muito triste mesmo, né? Olha, as investigações continuam e a gente espera que a polícia consiga as respostas. Agora veja só esta cena. Um comerciante parou para apreciar as falésias na praia de Maimbá, em Anchieta. Quando ele desceu do veículo, o carro começou a descer e só parou lá embaixo, na areia da praia. Ele acabou esquecendo de puxar o freio de mão e o Siena despencou. O carro é novo e felizmente tem seguro. Para o dono do veículo foi um livramento, já que ninguém saiu ferido. Só mesmo um baita susto. Agora a gente fala do decreto que deve facilitar a posse de armas de fogo, que está previsto para sair na próxima terça-feira. O decreto do novo presidente ainda não está em vigor, mas a flexibilização da posse de armas foi uma promessa de campanha feita por Jair Bolsonaro. Por conta disso, o movimento nesse clube de tiro em Vila Velha mais do que dobrou nos últimos meses. Passou de 500 sócios no ano passado para 1.300 neste ano. O cidadão comum, ele vai fazer a posse da arma pela Polícia Federal, que é apenas para o cara ter arma em casa. O cidadão comum vai ter arma só na sua residência ou no seu comércio. E o que muitas pessoas têm feito hoje em dia é tirar o CR de atirador com porte de trânsito, que é uma documentação que permite que o atirador tenha arma e possa estar portando um trajeto de casa para o clube de tiro. Uma confusão comum no meio de toda essa polêmica acontece quando as pessoas misturam os termos e suas respectivas proibições e liberações. A nova legislação fala apenas sobre a posse de arma pelo cidadão comum, ou seja, é algo que já existe na legislatura atual. Os dois processos, tanto da posse quanto do CR de atirador, você tem que fazer algumas etapas. O primeiro passo, a pessoa faz um teste psicotécnico com um psicólogo credenciado junto à Polícia Federal e depois ele faz um curso de tiro, que é um dia que ele aprende a fazer o manuseio seguro de uma arma de fogo. E depois disso você junta a documentação e protocola de acordo com a finalidade que você queira. Se for apenas para ter a posse, é a Polícia Federal o órgão responsável. Agora, se a ideia for praticar, o Exército Brasileiro, que é o órgão fiscalizador, é o órgão que o atirador vai protocolar essa documentação. Na legislação atual, é possível que um cidadão possua até 6 armas de fogo com limitações de tipo e em conformidade com a portaria divulgada pelo Ministério da Defesa em 1999, que foi definida pelo Exército Brasileiro.
A posse, porém, não dá direito ao cidadão comum de andar armado em qualquer lugar. Mas, nos termos de Bolsonaro, essa posse de arma será concedida com mais flexibilidade a todo cidadão que comprove a efetiva necessidade de se armar e que se encaixe em regras como ser um morador da zona rural ou de uma área onde o índice anual de homicídio seja superior a 10 numa porção de 100 mil habitantes. Ou ainda, ser um colecionador de armas, atirador ou caçador. Donos de estabelecimentos comerciais também poderão possuir uma arma para autodefesa. É o caso do Martini, que aguarda o novo... Eu tenho uma história de assaltos e de problemas com ladrão, né? Então, algumas pessoas inseridas no contexto de uma comunidade precisariam estar armadas para retrair um pouco a bandidagem. O ladrão, ele vai entrar numa roleta russa agora, né? Se ele imaginava que numa rua de 10 casas ninguém tinha arma, agora ele pode arriscar uma delas ter. Então vai retrair um pouco o ladrão. Quem pretender comprar uma arma pode ter que desembolsar até R$7 mil. Além do preço, o processo para ter uma arma é rigoroso. Prevê aulas de tiros, teste psicológico e outra série de procedimentos burocráticos. Agora a gente fala de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica oferece mais de 200 vagas. São chances para auxiliar de produção, camareira, costureira e consultor de vendas. Os interessados devem procurar a agência, que fica no bairro Rio Branco, no acesso ao estádio Kleber Andrade. Policiais trocam tiros com um bandido depois de receberem a denúncia de que o suspeito estaria fazendo uma espécie de blitz no bairro Flechal 2, em Cariacica. Ele parava os veículos para revistar quem passava. Veja na reportagem de Fábio Melo. A denúncia anônima chegou até a polícia informando que um criminoso estava fazendo uma espécie de blitz a motoristas que passavam pela Avenida Nossa Senhora da Penha para entrar no bairro Flechal 2, em Cariacica. Ao chegar no local, no começo da madrugada, a guarnição foi recebida a tiros, revidou, mas não conseguiu prender o suspeito num primeiro momento. Depois dessa troca de tiros, os militares começaram uma varredura pela região. Foi quando eles avistaram um novo grupo de 5 indivíduos armados. Teve início uma nova troca de tiros e, mais uma vez, os criminosos conseguiram escapar. Pouco depois, em um local conhecido como Campo do Apolo, também aqui no bairro, eles localizaram um dos suspeitos, baleado, com 3 perfurações pelo corpo. O homem de 26 anos portava essa arma calibre 12 de fabricação caseira com 2 munições picotadas, 2 deflagradas e ainda uma intacta. Ele foi identificado como sendo o criminoso que estava vistoriando os carros na entrada do bairro. Depois de ser atingido, ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Flagrante de assaltos em Vila Velha. Moradores e comerciantes do bairro Soteco se dizem reféns dos criminosos. No vídeo, um dos bandidos está de bicicleta e o outro a pé. Os dois abordam um jovem de 17 anos que também está de bicicleta. O adolescente reage e entra em luta corporal com os ladrões. Os criminosos não conseguem roubar a vítima e vão embora. Eu acordei com a gritaria já da minha esposa, com os vizinhos, alguma coisa assim. Então, quando eu cheguei na janela, os camaradas já estavam correndo, porque eles estavam tentando roubar a bicicleta do namorado da minha filha. E ele, eu acho que também não deveria, mas reagiu e os camaradas correram com isso. Não sei se estavam armados ou não. Eu sei que não conseguiram concluir o assalto. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Soteco, em Vila Velha. Segundo os moradores, a cada dia que passa a situação piora. De dia ou à noite, ficar nesse ponto de ônibus está sendo assustador. Essa avenida aqui, Ministro Salgado Filho, tem aproximadamente de 50 a 90 assaltos por semana. Pena que isso não é registrado através de boletim de ocorrência, porque primeiro que as pessoas têm medo, segundo que as pessoas não têm essa prática e o costume de fazer isso. E o terceiro é porque muitas vezes você vai tentar fazer no online, a página está fora do ar. E o comércio não escapa. Essa padaria já foi alvo dos bandidos 6 vezes desde quando esse gerente assumiu o espaço. Os assaltantes agiram todas as vezes da mesma forma. A gente foi surpreendido por miliantes armados, muitas vezes praticado de bastante violência.
e onde a gente teve que implementar no nosso estabelecimento com seguranças, entendeu? Devido à ausência constante de militares. Quem passa pelo bairro anda se vigiando. O medo é algo que virou rotina na comunidade. As vítimas estão cansadas dos assaltos e acabam reagindo. Esse bandido deitado no chão foi pego por populares depois que roubou uma farmácia no bairro vizinho. A gente se vê refém da insegurança, né? Se vê aí numa situação onde a gente está de mãos atadas, não tem muito o que fazer. E como é que a gente vai botar a cara a tapa da gente para poder defender uma situação que a gente sozinho não tem como resolver? Tá complicado, né? A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento preventivo, mas pediu a ajuda da comunidade para alertar sobre casos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. Sábado, 12 de janeiro de 2019, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje. Clínicas populares já fazem 2.000 tipos de exames a partir de R$ 5,00. Na foto principal, roteiro para se divertir em cachoeiras. Preço de arma que pode ser legalizada chega a R$ 7.000. Mulheres solteiras importam sêmen dos Estados Unidos para ter filhos no estado. Gabigol promete títulos no Flamengo. Teto da aposentadoria vai passar para mais de R$ 5.800. E ainda destaque no jornal de hoje, no AT2, não desistam do amor, diz Tiaguinho. Cupom para concorrer a R$ 500 em compras e passagem do Transcol sobe à meia-noite. E a seguir, pai de santo é acusado de estuprar 3 irmãos em Piúma, no sul do estado. O TN volta já já. Pai de santo suspeito de estuprar 3 irmãos em Piúma, no sul do estado. De acordo com a polícia, o irmão mais velho estaria aliciando os menores, induzido pelo pai de santo, que também abusava sexualmente do adolescente. O suspeito contava com a ajuda de outros 2 homens para praticar o crime, que acontecia quando a mãe das crianças saía para o trabalho. Ela frequentava o centro espírita, liderado pelo pai de santo. Ele e outro acusado de abuso foram presos e levados para o presídio. Um terceiro suspeito está sendo procurado. As crianças já foram encaminhadas para exames. E a gente fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar à noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá!